found out you were growing inside me, we were so happy. Even the angels were celebrating for us. Because of me? Asked Little Cub. Yes, my darling child. Because God gave us... Ai, meu Deus, alguém quer ler? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, eu comecei a gravar alguns takes desse vlog ontem, mas acabou que eu não consegui aparecer por aqui, eu tava meio pra baixo, a verdade é essa. Depois a gente conversa mais sobre isso, mas hoje eu apareci aqui, tô bem melhor, tô aqui com roupa de academia, porque eu queria ir pra academia agora de manhã, antes da primeira soneca do Timóteo, mas acabou que não deu certo, porque o Pedro tinha aula, mas vou ficar aqui com a roupa, porque na hora que der pra ir, eu vou. E aí, o Timóteo foi pra primeira soneca agora, são 9h19, e agora eu sentei aqui no computador pra fazer coisas de trabalho que eu não consigo fazer com ele. Então, até compartilhando um pouquinho da minha rotina de trabalho, né, que eu acabo compartilhando muito mais a rotina da casa. Mas eu faço essas coisas no computador, né, no celular, que eu preciso fazer enquanto ele dorme. Então, ele senta, eu pego o meu planner, tem uma lista de coisas pra eu fazer, e aí eu vou fazendo uma por uma. Agora de manhã eu tenho um reel para editar para um cliente, eu tenho um texto para começar a escrever para um blog e eu queria conseguir responder alguns dos comentários do YouTube, tá bem acumulado, mas eu quero tentar fazer isso agora de manhã também. Na verdade, tem várias coisas pra eu fazer e ele dorme mais ou menos 1 hora, né? Então vamos ver o que eu consigo fazer nessa manhã. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vlog. E se você caiu aqui de paraquedas no canal, é novo por aqui, se você gosta de vlogs, se você gosta de conversas sobre vida cristã, sobre livros, sobre vida comum mesmo aí, a vida de uma dona de casa, mãe, esposa, trabalha de casa e tá tentando equilibrar todos esses pratinhos, considere se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, que é muito importante pra mim. Oi, gente, apareci novamente aqui, agora são 10:06, o Timóteo dormiu, gente, era 5h25, ele tá aqui dormindo, dormiu super cedo, porque às vezes, como ele transicionou de 3 para 2 sonecas, acontece isso e calha dele dormir super cedo, dele ficar cansado antes das 6, que já é cedo, mas é o horário habitual que ele costuma dormir. Eu gravei algumas ceninhas aí pra vocês, então fiz almoço, deu certo ir pra academia, graças a Deus a gente fez o nosso devocional depois do almoço, depois corri pra academia porque na volta a gente tinha que dar a vacina no Timóteo. Isso são as vacinas de 6 meses. Hoje ele tá fazendo 7 meses. E aí a gente tava 1 mês, né, atrasado aí nas vacinas, porque primeiro o Pedro ficou doente, depois eu fiquei doente, depois o Timóteo ficou doente, e depois as coisas foram acontecendo e nunca dava certo da gente ir dar vacina nele, e hoje deu certo, graças a Deus ele tomou 2 vacinas, a dos 6 meses, né, e aí ele ficou meio enjoadinho, mas nada muito grave, até porque é a 3ª dose, ele tomou essa mesma vacina, essas 2 vacinas com 2, com 4 e agora com 6, que ele tomou com 7, né, então, pelo que a enfermeira me disse, vai diminuindo a quantidade de reações quando é a 2ª, a 3ª dose, quando o organismo dele já tem contato com aquela vacina. E aí, antes de ir pro 3º turno, que é colocar a casa em ordem, trabalhar mais um pouquinho para poder ir desligando, né, desacelerando para ir dormir, eu resolvi sentar aqui para bater um papo com vocês. Como eu disse ontem, eu gravei uns takes, mas acabou que eu não sentei para conversar com vocês aqui no começo do vlog.
vlog, porque ontem eu tava bem desanimada mesmo. E a princípio era por causa da casa, sabe? Porque faz um tempo, acho que desde que a gente ficou doente, que eu tô tentando colocar as coisas em ordem, né? Na verdade, gente, isso é a vida da dona de casa, né? Tentando colocar a casa em ordem, as coisas em ordem. Mas eu gosto sempre de me antecipar, de ter comida pronta, de estar com as coisas da casa, né? Mais ou menos ali em dia, mas as coisas meio que saíram um pouquinho do controle, sabe? E isso acaba me desestabilizando. E não era pra ficar tão assim das ideias por causa dessas coisas, sabe? Geralmente, quando eu vejo que as coisas, principalmente de casa, saíram do controle, a bagunça nos desestabiliza, né? Parece que a bagunça externa acaba fazendo uma bagunça interna também. Por isso que a ordem é tão importante, né? A ordem na nossa casa é tão importante. A gente não pode idolatrar a organização e a arrumação da casa, mas essas coisas são muito, muito importantes para o bom andamento do nosso lar. Mas aí eu tava, né, tava assim, das ideias, triste por causa disso. Triste não, meio pra baixo mesmo, sabe? Desanimada por causa dessas coisas. Porque eu tava pensando, nossa, eu nunca vou conseguir colocar as coisas em ordem. Mais um dia que eu não cumpri as coisas da minha lista de tarefas. E eu tenho que escrever esse texto aqui pra entregar, que já passou do prazo. Eu preciso entregar esses posts aqui, que também já passaram do prazo. Faz tempo. Eu preciso organizar o armário da cozinha, que tá uma bagunça. Eu preciso tirar o pó das estantes, que tá ali uma camada já enorme de pó. E enfim, né, tem coisas aí acumuladas que eu gostaria de deixar em ordem. E eu me peguei pensando em como seria bom, pelo menos por, sei lá, um período, olhar assim pra casa e para as minhas tarefas e pensar, nossa, tá tudo em ordem. Eu consegui fazer todas as coisas. Mas tô percebendo que a nossa vida, pelo menos na minha configuração atual, vai ser um eterno, né, equilibrar de pratinhos. E é isso que eu mostro aqui pra vocês e é isso que eu venho tentando fazer, né? Só que eu preciso de sabedoria pra justamente equilibrar essas coisas, porque eu não posso dar o mesmo grau de importância a todas as coisas. Por exemplo, eu não vou deixar de atender o meu filho porque eu tenho uma louça pra lavar, né? Se ele tá precisando de mim e eu tenho uma louça pra lavar, óbvio que ele vem primeiro, né? Então, sim, eu tenho prioridades, eu tenho uma hierarquia de coisas, né? De demandas, mas ainda assim eu preciso equilibrar essas coisas e às vezes é bem difícil. Aí eu tava pensando também que o fato de eu estar pra baixo, né? Eu tava meditando nisso hoje de tarde. Além dessa questão da bagunça, da falta de ordem, das coisas atrasadas, porque realmente isso mexe com a nossa cabeça, eu acredito que a maternidade revela muito dos nossos maus hábitos. Os nossos maus hábitos ficam escancarados, né? Aparecem muito mais e eles têm muito mais consequências na maternidade. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu era universitária, na verdade eu voltei pra faculdade, né? Então eu sou oficialmente universitária de novo, mais um pratinho aí pra eu equilibrar. Mas quando eu tava ali na correria da faculdade de engenharia, por exemplo, que eu fazia faculdade de manhã, fazia de noite também, e estagiava de tarde, minha vida era muito mais corrida, no sentido de que eu passava o dia fora de casa, eu tava sempre correndo de um lado pro outro, tinha que lidar com muito estresse, então nesse sentido minha vida era mais corrida do que hoje em dia com um bebê pequeno. Mas hoje em dia a minha vida não me permite, a maternidade, né? Principalmente ter bebê pequeno, é a minha circunstância, é o que eu conheço até agora, não me permite vacilar. E com isso eu quero dizer que a maternidade não me permite criar, cultivar, regar maus hábitos, de verdade. Quando eu cultivo esses maus hábitos, aparece tudo com muito mais nitidez, sabe? E por que eu tô dizendo isso? Porque além das demandas do dia a dia, da correria do dia a dia, parte da razão da casa estar em desordem, das coisas estarem atrasadas no trabalho, é por causa dos meus próprios maus hábitos, né? Então, quando o Timóteo dorme, ele dorme cedo, graças a Deus ele dorme bem de noite. Quando o Timóteo dorme, é o tempo de eu colocar a casa em ordem, de eu fazer o que eu não consegui fazer de dia e também de eu fazer o trabalho que eu não consegui, né? No computador, por exemplo, que de repente uma soneca não foi bem sucedida e aí eu vou ali pro computador. Tudo bem que minha cabeça tá uó de noite, uó, eu não funciono, mas eu posso tentar fazer coisas, né? De noite nesse meu terceiro turno, só que às vezes eu fico em rede social, às vezes eu fico matando o tempo, às vezes eu fico olhando pro teto, e isso, gente, o preço é muito mais caro agora como mãe. Então o preço é muito mais alto agora,
Porque se eu ficar de perna pro ar, se eu resolver assistir uma série, maratonar uma série, se eu resolver dormir tarde porque eu fui assistir um filme, gente, o preço vai ser muito mais alto do que quando eu era solteira, por exemplo. Não tô dizendo que quem é solteiro tem uma vida sem fazer nada e tal. Na verdade, é uma correria. Nossa, trabalhar, estudar, dar conta das muitas coisas também da vida de solteira é uma correria também. E o cansaço, né? Nossa, eu lembro que teve um tempo que eu vivia assim extremamente cansada por causa da correria. Mas se eu quisesse, por exemplo, faltar um dia de aula na faculdade para dormir até mais tarde, eu ia ter o prejuízo daquelas aulas ali que eu perdi, mas não era algo que, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Podia pegar a matéria depois, tinha aulas que eram bem mais de boa de fazer isso, então eu podia simplesmente faltar um turno, né, da aula. Se eu deixasse, por exemplo, de fazer alguma coisa em casa, deixasse o serviço de casa, né, o trabalho doméstico acumular, eu poderia pegar um sábado, poderia pegar um feriado, e aí eu poderia, por exemplo, pensar, nossa, eu vou fazer uma faxina. Tava dizendo isso pro Pedro esses dias, que eu queria pegar um dia e fazer uma faxina, limpar cada cantinho da casa, porque nunca dá tempo limpar tudo ao mesmo tempo. Nunca, nunca, nunca dá tempo. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer naquele dia, o que é mais importante, né? Então eu queria pegar um dia pra faxinar a casa de cima a baixo, sabe? Pra dar uma atenção bem especial pra casa, mas eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso. O Timóteo é muito pequeno, ele tá na introdução alimentar, mas ele mama no peito, né? Então, o principal alimento dele é o leite materno, e ele mama no peito. Então, não tem como eu ficar um dia inteiro longe dele, dizer pro Pedro, passa o dia fora com ele, né? Até porque o Pedro trabalha. Então, isso não pode acontecer, pelo menos agora. Mas quando eu era solteira, até quando eu, mesmo casada e sem filhos, eu poderia, né, pegar um sábado aí e faxinar a casa de cima a baixo. Hoje em dia pode ser sábado, domingo, feriado, eu tenho o Timóteo. E eu não tô reclamando de maneira nenhuma. Na verdade, é como a vida é, né? Então não é que é algo ruim na minha vida. É algo que expõe coisas ruins que estão dentro de mim. Esses maus hábitos, né? Antigamente eu tinha mais espaço, digamos assim, para esses maus hábitos ficarem ali. E eles não traziam tanto prejuízo assim para mim, sabe? Então a maternidade, ela também é uma escola de santificação, sabe? Que escancara pecados, que escancara maus hábitos, e a conta, né, como eu disse, o preço é mais alto por esses maus hábitos. Eu não posso me dar o luxo de, não, vou virar uma noite aqui conversando com uma amiga, vou virar uma noite assistindo um filme, porque no outro dia eu tenho um menininho que vai acordar às 5h da manhã, do mesmo jeito, né? Então, eu acho que eu tava tão pra baixo, tanto por causa dessa desordem na casa e no trabalho, como por saber que as coisas estão desordenadas e atrasadas não apenas por causa das circunstâncias, não porque eu sou mãe de um bebê pequeno, não porque eu tenho muita coisa para fazer, mas também por causa do meu pecado, da minha preguiça, da minha procrastinação, por causa dos meus maus hábitos, porque eu não escolhi a melhor parte muitas vezes, porque eu não deixei de ser preguiçosa muitas vezes, né? Então, quando o Provérbios diz que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça, é porque à medida que a gente vai tendo mais responsabilidades na vida, comer o pão da preguiça vai trazendo mais consequências. E eu tenho um filho, eu pretendo ter mais filhos. Se Deus me der a graça, eu quero ter muitos filhos. E uma coisa que eu quero aprender, que eu quero crescer, que eu quero ser moldada, é realmente ser uma mulher trabalhadora, sabe? Uma mulher que se cansa e descansa no Senhor, que prioriza o descanso, como eu conversei com vocês no último vlog, mas uma mulher que arregaça as mangas, que cinge os lombos de força e trabalha. Esse é um dos motivos pelos quais eu quero focar na musculação, principalmente na musculação, né? Porque eu quero ter os lombos fortes, né? Os lombos cingidos de força. Eu quero realmente arregaçar as minhas mangas e trabalhar pelo reino de Deus, pela minha família, e me entristece muito quando eu olho pro meu coração e eu vejo preguiça, né? Quando eu priorizo o pecado mesmo. Então, eu não quero priorizar o pecado na minha vida. Eu quero priorizar o trabalho que Deus me deu, né? Eu poderia dar 1000 desculpas de por que as coisas estão desandando, né? Eu poderia realmente, assim, falar de muitas coisas que eu tenho pra fazer, das muitas demandas, falar do meu filho que demanda muito de mim, mas a verdade é que eu poderia ter as melhores circunstâncias, mas o pecado continuaria ali, sabe? Então não adianta só transformar o que é externo.
transformar o que é externo e dizer, não, se meu filho passasse um dia com os avós, ou passasse um dia com a tia, ou passasse, né? Não, gente, não, definitivamente não é isso. Mas a verdade é que o pecado, ele vem de dentro, né? Vem do nosso coração e não das circunstâncias. Eu falei, inclusive, disso no último vídeo que saiu aqui no canal, no Maquia e Fala, né? Então, no final das contas, a gente fala tanto de circunstância, e claro que elas importam mais o que tá no nosso coração. É que a gente precisa focar, sabe? Pedir a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele nos santifique e para que Ele nos santifique aqui, sabe? Na nossa casa. Eu penso muito nisso e realmente Deus tem me santificado. Eu olho para os meus pecados e eu sei que eu tenho que pedir graça a Deus, sabe? Quando eu penso assim, eu tô exausta e o primeiro movimento do meu coração é reclamar. Reclamar que eu tô cansada, reclamar que o trabalho não tem fim. Mas eu preciso parar, olhar para o meu coração, me arrepender dos meus pecados e pedir graça a Deus. E Ele dá, sabe? Eu olho para mães de 5, 6 filhos e que conseguem fazer as coisas e eu penso que elas têm a graça de Deus. E eu também tenho. Eu tenho a graça de Deus para as minhas circunstâncias hoje, né? Com o filho, com a casa, com o trabalho, com a produção de conteúdo aqui pro YouTube. E Deus, agora com a faculdade também, né, gente? Ainda tem essa novidade na minha vida, a faculdade. Mas eu sei que Deus vai me dar graça, né? Se eu olhar só pra mim, eu penso que realmente nunca vai ter fim, que eu tô cansada. Mas Deus me dá graça em tudo isso. E agora, depois desse desabafo / confissão de pecados, eu vou dar um jeito na casa, vou colocar as coisas no lugar e depois eu vou tomar banho, porque depois que eu cheguei da academia, a gente foi dar vacina no Timóteo e depois eu fiquei mais um tempinho com ele, porque o Pedro já tinha aula, e aí coloquei ele pra dormir, e agora eu vou cuidar da casa e vou tomar banho, né? Não deu tempo de tomar banho quando eu cheguei da academia. É isso, vou continuando esse vlog. Oi, gente, vim conversar com vocês sobre as minhas leituras. A gente não tá exatamente no começo de março, mas eu só comecei a ler os livros que eu separei para ler em março ontem, então para mim o mês de leituras está começando agora. Eu tenho aqui alguns livros que eu li no mês de fevereiro, vou mostrar para vocês. Eu tenho também livros que chegaram aqui de editoras aqui em casa, e também os livros que eu pretendo ler agora no mês de março. E já falei sobre o meu ritmo de leitura com vocês, tá? Mais lento mesmo, mas seguimos aqui lendo, né? E eu vou começar com os livros que chegaram aqui em casa nesse último mês. Disse pra vocês, mas hoje é sábado e agora já é de tarde, assim, depois do almoço. Tô de avental porque eu tava lavando a louça do almoço. O Timóteo não fez a soneca do meio do dia direitinho, né? A última soneca, ele só faz 2 agora. Então ele ficou ali com o Pedro pra eu conversar aqui com vocês sobre as minhas leituras. E aí, o primeiro livro que chegou aqui em casa foi esse lançamento de Edições Vida Nova, Viciados em Si Mesmos, do Larry Crabb. E o subtítulo diz assim: Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Achei bem interessante, sabe? Essa associação de ideias, a esperança do céu com o egoísmo. Não são duas coisas que eu associaria de primeira. Então, parece interessante, né? E aí, eu tenho um livro aqui bem interessante também, achei muito legal, da Eden Publicações. Chama 12 Não É Demais. E esse livro aqui fala sobre famílias grandes, né? Sobre essa celebração que a Bíblia traz mesmo de famílias grandes. Na verdade, não é só do tamanho das famílias, mas de receber os filhos como uma bênção de Deus. Os filhos são celebrados na Bíblia, né? A gente sempre vê muito a infertilidade como algo muito pesado na Bíblia, né? Mulheres ali sofrendo por causa de infertilidade, e eu imagino que quem tem algum problema de fertilidade deve sentir na pele isso, né? E em contrapartida, a Bíblia celebra muito os filhos, né? Esse livro aqui parece ser uma celebração aí das famílias grandes. E olha aqui, gente, olha aqui a família do autor. Nossa, eu tava dizendo pro Pedro, eles têm 12 filhos e 35 netos. Gente, não sei se eu vou ter 12, mas eu quero ter muitos, né? Então, fica esse lançamento aqui da Eden.
Inclusive, eu quero ler esse livro aqui. E aí eu vou partir agora para os livros que eu finalizei durante esse mês de fevereiro, né? O mês que passou. Eu finalizei 2 livros. O primeiro deles foi o maravilhoso e sofrido Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Na verdade, aqui a gente não encontra só esse poema, a gente encontra outros poemas também do João Cabral de Melo Neto. E eu queria ler esse livro desde o ensino médio. Eu lembro que eu li recortes dele nas aulas de literatura e eu fiquei, assim, super empolgada para ler. E aí ficou, né? Passaram-se anos e esses dias, né? Acho que mês passado eu achei esse aqui num sebo e li. Nossa, gente, que livro incrível. Principalmente o Morte e Vida Severina. Gente, é doído. Eu não sou muito acostumada a ler poesia, sabe? Então é algo que algumas das poesias aqui eu tive aquela dificuldade. Mas o Morte e Vida Severina, o autor consegue fazer tua alma doer, 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 doer com essas poesias, com esse poema, né? Ai, gente, meu Deus, chega a me dar vontade de chorar. É sofrido. Fala de um retirante que sai ali do seu lugar de origem. Ele é da Paraíba e ele tá indo rumo a Recife em busca de uma vida melhor. Só que ele não encontra essa vida melhor. Todo mundo que ele vai encontrando no meio do caminho, ou tá indo pro enterro, ou perdeu alguém, ou tá morrendo de fome. Todos os trabalhadores que ele encontra no caminho, ou trabalham com enterro, com velório, com defunto, com alguma coisa assim, porque tá todo mundo morrendo, sabe? Então não tem uma premissa de vida melhor, não tem uma esperança de vida melhor. E ele acha que quando ele chegar em Recife, a vida vai ser melhor, né? Mas quando ele chega lá, ele encontra mais do mesmo, do que ele tava fugindo, sabe? Então, olha, gente, sofridíssimo, mas excelente demais. E aí, eu terminei também, esse aqui quase que eu não termino. Não é que o livro não tava ruim de maneira alguma, mas enfim, né, correria da vida, e também priorizando outras coisas, às vezes não as coisas certas, como eu falei ontem com vocês. Quase que eu não termino esse livro por causa disso, é o Guardando o Lugar, da Jen Pollock. Gente, muito bom o livro, muito bom mesmo. Inclusive, deixa eu tirar aqui meus post-its daqui de dentro, porque eu perco muito post-it nisso. Deixo no livro e aí fica, né? Termino o livro, não pego mais no livro e perco os post-its. Esse livro, né, o subtítulo diz Reflexões sobre o Significado do Lar, e realmente é isso. Não espere outra coisa, não espere coisas práticas sobre o lar. Não é um livro voltado para mulheres, então não é um livro para a dona de casa. É um livro sobre o lar, sobre o significado filosófico do lar, sobre o significado teológico do lar, sobre o significado histórico do lar. E aí, gente, ela também traz vários assuntos satélites, sabe? Então, são assuntos que estão circundando aqui esse assunto principal. Então, você tem aqui, por exemplo, na primeira parte ela é mais teórica e a segunda parte, teoricamente, é mais prática. Mas eu não achei. Na verdade, eu achei a mesma coisa. Isso aqui, pra mim, é um livro... Eu tô entre dar 4 e 4 estrelas e meia, porque é um livro excelente, sabe? Essas reflexões que ela traz são excelentes, mas, ao meu ver, ela realmente, às vezes, foge um pouquinho desse assunto principal do lar. Isso não é uma coisa ruim, mas eu acho que um livro precisa, né, focar ali no seu assunto principal. E às vezes ela começava a falar de coisas que realmente ela já tinha fugido do assunto lar há um tempinho, sabe? Então, se você se esforçar, você... Ah, não, isso aqui tem a ver com o lar, né? Mas, né, às vezes ela esticou demais aí a baladeira. Não sei se vocês usam aí essa expressão, mas é um livro excelente, né? Ela traz esse significado teológico de que nós estamos ansiando constantemente por pertencimento, por criar raízes em um lugar. E aí ela fala sobre família, sobre a lida diária com o lar. Ela fala também sobre o anseio pelo lar definitivo, né? Que é a nova terra. Então ela fala que todos nós temos esse anseio pelo lar, sabe? Que Deus colocou isso em nós. E, assim, é um livro muito bonito, muito bem escrito, com referências excelentes. Ela tira, assim, umas referências, meu Deus, maravilhosas, que você fica querendo ler outras coisas. Ela, inclusive, traz muitas, de novo, vou citar a palavra referências 10 vezes, mas muitos livros, assim, autores que não são tão conhecidos aqui no Brasil, que não é todo mundo que tá lendo, mas que são excelentes. Ela cita muito a Marilynne Robinson, tanto nos seus livros de não ficção, quanto nos seus livros de ficção. Essa autora escreveu Gilead, que ganhou o prêmio Pulitzer,
escreveu o Em Casa, escreveu vários outros livros dessa mesma série, né, desse mesmo universo de Gilead. E ela traz muitas referências, faz muitas referências ao Wendell Berry, que é um autor super interessante, que aqui no Brasil ainda não caiu, assim, no gosto da galera, mas é um autor lá fora muito conhecido, muito celebrado. E aí ela traz várias referências interessantes, né? Então isso aí foi o que eu li em fevereiro/março, né? Porque eu só finalizei o Em Casa mesmo no comecinho de março. E aqui eu tenho livros, gente, eu coloquei 3 livros que eu quero ler esse mês de março. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Primeiro, é um livro de ficção. Esse aqui eu peguei na biblioteca da faculdade, porque agora eu sou uma universitária. Eu peguei o Helena, do Machado de Assis, pra ler. Gente, eu gosto muito de Machado de Assis. E pra mim, o Helena vai ser uma releitura. Eu li esse livro no ensino médio e eu amei demais. Amei muito. E eu acho que se a Gabi adolescente gostou, a Gabi adulta vai gostar bastante também. Eu comecei a ler ontem, né? Ontem de noite, na sexta-feira à noite. E eu lembro que da primeira vez eu devorei, né? Obviamente eu tinha muito mais tempo, mas eu quero muito reler Helena. Faz tempo já que eu queria fazer essa releitura. Eu gosto muito de Machado de Assis. Eu gosto muito de Dom Casmurro, né? Tem gente que acha enfadonho. Helena é mais tranquilo, é bem mais fluido. Tem gente que acha Dom Casmurro enfadonho, mas eu achei muito bom mesmo. E eu quero ler também um livro da Luísa Nazaré, que é o Livre, Leve e Forte. Eu tenho esse livro aqui que saiu pela Seleto Editorial, mas ele saiu depois pela Thomas Nelson. Eu gosto muito da Luísa Nazaré, especialmente do que ela fala sobre descansar, observar os ritmos da vida, desenvolver uma espiritualidade que toca ali o nosso dia a dia. Ela fala muito sobre como viver de maneira saudável, sabe? Espiritualmente saudável, desenvolver uma espiritualidade viva, nessa correria que a gente vive, né, no nosso mundo louco. Então, quero muito ler esse livro, acho que vai ser legal, né, parar pra ler esse livro da Luísa Nazaré agora. E aí, o último livro que eu tenho aqui, eu não tenho a pretensão de terminá-lo agora em março. Na verdade, ele era uma das minhas leituras de janeiro e eu não consegui pegar nele pra ler. E aí eu vou começar agora a leitura em março. É um livro em inglês, por isso eu não tenho pretensão de terminar agora, porque eu leio mais devagar, né? Livros em inglês. É esse aqui, o The Common Role. Ele é do Justin Earley. O subtítulo diz assim: Hábitos de propósito para uma era de distração. E esse livro tá na minha lista de 12 livros para ler em 2024. Na verdade, esse aqui da Luísa Nazaré também, então vamos seguindo aqui com a meta, né? Então parece um livro bem interessante, o Pedro já tinha começado a ler e eu vou começar a ler agora também. Esses foram os livros que eu li em fevereiro, os livros que eu quero ler em março e os livros que eu recebi no mês passado também. Me conta aqui embaixo os livros que você leu, o que você tá lendo, quais são os assuntos que você tá gostando de ler no momento. Vamos trocar essas figurinhas, né? Vamos trocar indicações de livros aqui embaixo. E aí seguimos com o vlog, né? Como eu disse, hoje é sábado, a gente já tá entrando num ritmo, assim, de descanso. Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que deixar alguns conteúdos já no esquema, né, para a semana que vem. E eu quero me organizar hoje, organizar várias coisas. Eu gosto de fazer um checklist de organização. Então eu quero organizar a minha semana, eu quero organizar os conteúdos do Instagram e daqui do YouTube. Eu quero organizar o cardápio daqui de casa e quero organizar as atividades que eu quero fazer com o Timóteo. Assim, nada muito elaborado, são 2 atividadezinhas que eu faço com ele por semana, né? Atividade de motor e tal, sensorial. E aí eu quero organizar isso, por quê? Porque eu percebi que se eu deixo pra me organizar no domingo, que é um dia ultra focado em descanso, eu acabo não me organizando, né? Então aconteceu isso na semana passada, eu disse, não, no domingo eu me organizo, é mais tranquilo. Só que ao mesmo tempo que o domingo é um dia mais tranquilo, é um dia que a gente vai pra igreja, é um dia que de repente a gente passa na casa de alguém, recebe alguém em casa, então a gente descansa, mas descansa também fazendo aí essas coisas típicas de domingo. E aí, se eu não me organizo no final de semana, eu começo a segunda já com as coisas meio, né, com a cabeça meio desorientada. Então, fica aí essa dica pra você, se organiza antes, não deixa pra se organizar quando a semana começa, né? Se você consegue se organizar bem no domingo, se organiza no domingo. Se assim como eu, você não consegue, que tal fazer isso no sábado, quando você tá com a cabeça mais tranquila? Oi, gente, agora é quase de noite, a gente tá dando a nossa caminhada da semana, né? A gente vai andar aí por quase 1 hora.
Timóteo tá aqui no carrinho e a gente gosta bastante de caminhar. E no inverno a gente caminha mais ainda, porque é mais agradável de caminhar no frio, né? O corpo vai esquentando e a gente vai andando. E aí a gente vai dar um rolê com os amigos e por isso a gente resolveu ir a pé, porque a gente vai passar no Mercantil antes. Não sei como é que vocês chamam supermercado aí na região de vocês. Eu chamo de Mercantil, aqui as pessoas chamam de mercado. Mas estamos indo lá comprar algumas coisas que estão faltando para casa e depois a gente vai para esse rolê com os nossos amigos. Oi, gente, final de domingo por aqui. Tô com a voz meio rouca. Porque tava em silêncio, né? Faz um tempo o Pedro deu uma saidinha, a casa tá bem silenciosa agora. O Timóteo tá dormindo, mas ele deu uma chorada, ele chorou bastante, porque ele tá com o nariz congestionado, mas graças a Deus parece que agora estabilizou e ele tá dormindo. Hoje foi um dia bem focado no descanso mesmo, como eu sempre comento com vocês, a gente foi pra igreja de manhã. E aí, graças a Deus, foi um dia que realmente deu pra focar nisso, sabe? Eu tô com essa cara, gente, porque eu já tô nos finalmente, eu já tô pra ir dormir. Eu vou tomar banho e vou dormir. O Pedro deu uma saidinha, tô só esperando ele chegar, né? Mas eu realmente tô nos finalmente aqui do meu dia. Vim finalizar esse vlog com vocês e vim dizer também que Deus nos dá muita graça em cada um dos nossos desafios, sabe? Nos grandes, mas também naqueles pequenininhos mesmo do dia a dia. Eu comentei com vocês que eu tava bem pra baixo por causa das coisas que eu tenho que fazer e tal. Que são as coisas de todo dia, que todo mundo tem muita coisa pra fazer e tal. Só que às vezes a gente se desestabiliza por causa dessas coisas. E nesse momento a gente precisa, assim, parar e lembrar realmente que é Deus que nos sustenta, sabe? Não é nas grandes coisas, não tem nada extraordinário, assim, problemão acontecendo. Mas a gente precisa de graça pra enfrentar o dia a dia, né, também. E graças a Deus, Deus renova mesmo as nossas energias, os nossos ânimos. Hoje foi um dia super de descanso mesmo, antes do Pedro sair, né, ele deu uma saidinha. E aí eu até disse pra ele que, nossa, hoje realmente foi um domingo que a gente conseguiu descansar, fiquei lendo na rede, a gente teve tempo em família. Ai, foi muito bom mesmo. Eu vou começar a semana revigorada, graças a Deus, depois de uns dias que eu tava mais pra baixo, né? Então, Deus vai nos dando uma graça diária mesmo, vai renovando as nossas forças. E eu falei pra vocês, né, da questão da preguiça e tal. É uma coisa que a gente não só fica sentindo culpa, fala-se muito de culpa materna, mas quando é pecado, a gente chega, né, se achega a Deus e pede perdão a Deus. E Ele alivia os nossos fardos através do perdão que Ele nos concede também, né? Isso é uma bênção, isso é descanso também. E é assim que eu quero finalizar esse vlog. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.